voltamos com o quarto e último bloco deste programa de hoje. Estamos no Despertar da Consciência, hoje estudando capítulo 6, falando sobre os elementais. Mas antes de dar início, continuidade aqui ao nosso estudo, falar um pouquinho, se você também quiser adquirir esta caneca do Despertar da Consciência, ou camisetas como essa que nós estamos utilizando, de variadas cores e tamanhos, você pode também estar entrando em contato pelo telefone 11 2455 8138 e falar com a Neuza Marques. Não é isso mesmo, Sebastião? Para levar os elementais na caneca, para que você líquido, possa colher os elementais de outras frequências através da forma que ficou esse recipiente, vamos dizer assim. Tantos elementais contidos na caneca, nas camisetas e naquilo que você também vai, para o que você vai estar usufruindo, na sua água, no seu chá, todos os elementais que vão estar contidos também naquilo que vai te alimentar. Exato, e nós convidamos eles da forma mais carinhosa possível e para que eles possam interagir com você de forma saudável, alegre, feliz. Aí, então vamos aqui, continuando o nosso estudo, te convido também para estar aqui conosco, lendo aqui a página 220, onde vamos estar lendo uma citação, que é a pergunta 538 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita. São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? A resposta: que estiveram ou que estarão. Como se dá esta encarnação referida na questão 538? Se nós vamos só fazer uma observação na questão 538, principalmente dessa tradução, e está em outras também, não existe mundo espírita, existe mundo espiritual. Não sei por que as traduções colocaram assim, alguém colocou assim, alma espírita, alma espiritual. Todas as almas são espirituais, mas nem todas são espíritas, se assim podemos dizer. Então, que estiveram ou que estarão. Porque nós sabemos, e hoje nós podemos dizer, o filme Em Busca da Terra do Nunca mostra um elemental recém-humanizado, medroso. E no filme sequente, O Mundo de Peter Pan, ou filme Peter Pan, mostra o mesmo encarnado que retornou ao mundo elemental, porque lá ele era o líder de todo aquele universo. Então ele encarnou como um aprendiz, porque dos nascidos de mulher, João o Batista é o maior. No planeta Terra, ele atingiu o grau de evolução máxima nesse planeta, vamos dizer. Mas no reino dos céus, na próxima escala, ele seria o menor. Então o Peter Pan era o maior no reino elemental, no reino pré-humano, se assim podemos dizer. Mas quando entra no reino humano, ele entrou como menor. Então nós vemos que nós podemos reencarnar como elemental se já estivemos no reino humano também. Vamos só imaginar uma coisa, que alguém pode estar achando isso absurdo, como? Isso é retroagir, não é? Nós sabemos que Jesus estava em planos muito sublimes, muito divinos, quando sujeitou-se a voltar para auxiliar-nos e vestindo a nossa forma. Eu não acredito que Jesus tenha essa forma, porque nós estamos animando a forma humana e ele já é um ser humano, no sentido profundo do termo, com todas as características do ser humano que ama incondicionalmente o seu semelhante. Então ele saiu de frequências sublimes e densificou o seu universo para estar conosco. Isso não nos impede de sair do nosso cenário de humanos e estar no reino pré-humano, no reino dos elementais, para auxiliá-los por nossa vez, até porque isso está registrado na codificação e com São Luís na Revista Espírita. Nós vemos um elemental chamado o Gênio das Flores retornar e estar com os elementais gerenciando esse universo para dar vamos falar assim, o sabor aos alimentos, as cores, as próprias flores, os aromas, etc. E quando perguntaram a ele, ele se dizia um elemental. E São Luís é que diferenciou, falando, ele não é um elemental de fato, ele é o líder. Ele já já esteve humano e agora está lá se sentindo um dos, como o próprio Jesus. Ele não se sentia maior do que nós. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos.
E vemos também em Cartas de uma Morta Maria João de Deus citar coisa semelhante. Seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, que seria muito mais recuado, para auxiliar com as suas forças astralinas, com a projeção de seus pensamentos, que vão saturar de referenciais a mente, a consciência desses pequeninos que estão vindo no reino mineral, no reino vegetal, na direção do reino humano. Então, esse estar encarnado no reino elemental, visitar o reino humano e voltar, isso não nos impede. É a semelhança também de um professor que era um aluno, chegou ao estado de professor na universidade e volta lá no início onde ele começou para ensinar aqueles que estão, por sua vez, fazendo a trajetória. Esses exemplos que você está nos dando, até falando sobre Jesus, né, voltando, estando nessa roupagem, e até o exemplo que você acabou de citar do professor que não, ele volta, né, estando ali no meio dos alunos, então isso nos traz uma clareza deste ir e vir, né, entre estarmos no reino humano e voltarmos e estarmos novamente no reino elemental, com a ideia de que não estamos retroagindo. Exato, e bastaríamos lermos Camille Flammarion na obra Deus na Natureza, quando ele fala aqui do peito opresso de um moribundo, de alguém que está enfermo, e hoje nós sabemos que não precisamos estar enfermos para exalarmos átomos de carbono. Toda hora que nós expiramos, fazemos isso. Ele mostrando que esses átomos de carbono estavam viajando para as flores do nosso jardim, para a relva do prado, para as árvores na floresta. E da floresta, dos carvalhos com mais idade, essas essências mais nobres, e hoje não precisa ser um carvalho nem com mais idade, pode ser um pé de morango, pode ser qualquer coisa, vindo átomos de oxigênio para atuar no nosso cenário. Então o tempo todo está saindo universos vivos, ou seres vivos do nosso universo, para ser mais exato, indo para esses cenários e vindo de lá seres para habitar o nosso universo por sua vez. Eu tenho notado que no meio espírita esse assunto é pouco estudado, mas você considera de extrema importância, tanto que discorreu esse assunto em pelo menos 2 capítulos do seu livro, né? Então, qual que é a importância desse conhecimento para nós? Principalmente os espíritas, já que estamos direcionando agora o ensino, mas eu preferia dizer os espíritos, porque o ensino é dos espíritos e não dos espíritas. É mais abrangente, exato, né? Mais abrangente, mas vamos para os espíritas. Se os espíritas soubessem, pelo menos da frase citada por Viana de Carvalho, que o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, já veria que ele não tem fronteiras. Se os espíritas estudiosos lessem, estudassem pelo menos a questão 145 do Livro dos Espíritos, perceberiam que a doutrina dos espíritos é eterna. Ela não começou com Allan Kardec. E se estudasse ainda o Livro dos Espíritos, na questão 222, perceberia o próprio Kardec dizer que a doutrina dos espíritos existe desde a mais alta antiguidade. E ele próprio não cansava de se esforçar para provar que ela existe desde a mais remota antiguidade. E no capítulo, na conclusão da mesma obra, no item 6, o próprio Kardec dizer que o ensino dos espíritos, a doutrina espírita, não é obra de um homem só. Ela existe desde a criação. Então, com essa ideia, eles perceberiam a necessidade de estudar de tudo, conforme Kardec nos aconselhou fazer isso na questão 628 do Livro dos Espíritos, também no Livro dos Médiuns, também no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias outras obras, e não ficar limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. Os elementais são fatos, né? A sua existência e a sua interação em tudo, como nós estamos falando. E não só Kardec estudou, como os demais que deram continuidade, e hoje vemos, às vezes, não dizer diretamente elementais, mas dando outros nomes, mas falando desses seres, dessas frequências de vida. Porque, do contrário, como entenderíamos quando o Emmanuel aconselha-nos a conversar com os nossos órgãos que são vivos e educáveis, se nós não sabemos que tem um espírito governando um órgão com o nome de um elemental ou dê o nome que queira? Como conversar com uma emoção que é um ser vivo, como nos ensina Joana de Ângeles e André Luiz também mostrando que não só emoções são seres vivos, mas virtudes também o são. Como conversar com as células se não sabemos que tem um diretor, uma consciência organizando essa mesma?
E ainda mais, como conversar com as forças que mantêm os átomos físicos do nosso corpo e que mantêm os átomos psíquicos do nosso universo perispiritual. Porque a Joana também aconselha a conversarmos com as forças mantenedoras do físico e do perispírito. Se não soubermos que são esses seres que, na visão de Ramatiz, na obra Fisiologia da Alma, que participam na confecção, na construção do nosso corpo físico e do nosso perispírito também. E que nós vamos ler em programas futuros o próprio Camille Flammarion mostrando que o nosso corpo, todo ele é constituído de almas elementais. É isso aí. Então, com tudo isso, a gente vê a importância, né, realmente no nosso cotidiano, a influência que todo esse estudo, né, que os elementais exercem no nosso cotidiano, né? Exato. Então, se você quiser assistir esse e outros programas, né, do Despertar da Consciência e de toda a grade de programação, é só acessar nosso site, tvmundomaior.com.br. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão também para o nosso programa, é só nos mandar um e-mail, despertar@tvmundomaior.com.br. Estamos chegando ao final deste programa, né? Agradeço, então, Sebastião Camargo, pela sua presença, por todo esse ensino que você tem contribuído com a gente. Nós aqui agradecemos a você, Valéria Marques, e ao telespectador, né, de um modo geral, a TV Mundo Maior, todos os anjos que faz essa espaçonave acontecer, e a tudo e a todos os seres, onde quer que se encontre, que possibilita-nos a oportunidade de servir. Obrigada a você que esteve conosco acompanhando esse estudo e te aguardo no próximo programa. Muito obrigada e até lá.